Olá, gente, tudo bem? Eu sou a contadora Irlândia Pimentel e eu estou aqui no Amapá. Então, fui convidada para esse lindo projeto do Pensar Contabilidade. Fiquei muito feliz porque já trabalho aí na profissão desde meus 18 anos de idade, né? Fiz o curso técnico em contabilidade, ingressei no curso superior no ano de 2003 e desde então eu respiro contabilidade no dia a dia. Eu aprendi muitas coisas convivendo. Quando eu iniciei na época lá, quando eu tinha 18 anos, então não tinha tudo que a gente tem hoje, essas informações assim de uma maneira mais rápida, né? Então eu tive que aprender meio que no soco mesmo, né? Com a convivência ali, vivendo, recebendo feedback de cliente. E aí, quando eu recebi o convite, né, para fazer parte desse lindo projeto, eu falei assim, vou falar então, né, de estratégias de como propor honorários contábeis, principalmente nessa questão do atendimento do cliente, que é algo que eu vivi, né, muito, estou vivendo e fui aprendendo a moldar. E aí, vou estar, né, falando sobre o assunto e comentando alguns casos que ocorreram comigo durante toda essa trajetória. E a gente sabe o quanto é difícil atender, né, ler legislação, inúmeras coisas. E o mercado hoje ele tem exigido muito do profissional da contabilidade que ele seja esse contador dinâmico. E é isso que eu quero passar para vocês, tá? Nessa aula maravilhosa. Fique conosco, tá? Então, assim, o tema que eu vou falar é estratégia para propor honorários contábeis em consultoria. E aí nós precisamos de algumas estratégias, né? E essas estratégias que nós vamos falar, elas são primordiais para que você adote no dia a dia. A gente acaba propondo ao cliente, fazendo alguma proposta de uma maneira muito empírica e às vezes numa formalidade muito grande, e o cliente ele tem urgência de estar lá operacionando o seu negócio, e então ele precisa que nós sejamos ágeis, né? E aí exige algumas competências, né? Exige algumas habilidades, atitudes. Nós vamos falar de cada uma delas, de como que a gente pode trazer isso aqui para o nosso mundo, né? Da contabilidade. E aí eu vou começar aqui pelas competências, tá? Dentro das competências, nós temos vários, né, eixos dentro da competência que a gente pode trabalhar. Foram coisas que eu fui vivendo no dia a dia, mas não colocava de uma maneira ali organizada. Eu ia fazendo e aí aprendia com a objeção do cliente. Então, assim, dentro das competências tem algo que a gente precisa ser trabalhado, que é ser flexível e adaptável. Não tem como a gente trabalhar naquele modelo ali fechado. Eu vou sair para fazer uma proposta com o cliente e aí eu vou fechar, vai ser assim até o final da proposta. Não tem como, você vai precisar se adaptar porque pode ocorrer algumas situações. Já aconteceu de eu ir com a proposta elaborada, tudo bonitinho, conversei com o cliente pelo telefone, marquei reunião. O que eu gosto de fazer? Geralmente, quando alguém me liga, ou foi uma indicação, ou me encontrou na internet, coisa do tipo, eu procuro agendar uma reunião que é para a gente poder conversar e saber mais um pouco do cliente. Mas quando o cliente está com muita pressa, também não fico colocando muita dificuldade. Faço algumas perguntas pelo telefone, agenda a reunião, mas eu já vou preparada para essa situação. E nesse momento da reunião, as coisas podem mudar, porque o cliente acaba conversando com você e ele vai falando mais coisas que você poderia ter agregado na sua proposta. Dá para mudar a Irlândia? Dá sim. É porque até antes eu prefiro conversar primeiro e aí eu digo, olha, diante, né, da situação, nós analisamos, fizemos uma proposta, a gente pode rever ou propor. Eu deixo algo preparado que eu consiga rever, tá? Então é preciso aprender a lidar, né, com os perfis de cliente naquele momento, porque se tá o telefone é diferente, você sente ali o cliente falando com você, mas quando você vai ali para frente dele, bater um papo, conversar, e aí você começa a verificar. Então, assim, é preciso aprender a lidar com diferentes, né, perfis de cliente, tá? Você precisa administrar as emoções, porque a gente fica meio que ansioso, principalmente que vai fechar a primeira proposta, fica muito nervoso. Mesmo quando alguém fala comigo aí
no Instagram, fala assim, Lândia, hoje eu vou atender um cliente e eu tô muito nervosa e tal. Eu falei assim, olha, relaxa, tá? Relaxa, vamos ver como é que tá a proposta, como foi que foi elaborada, vai ser uma apresentação, você vai entregar num papel A4, né? Ou você vai só conversar primeiro. O importante é que você tem que aprender a se adaptar na hora da conversa, tá? Ser flexível, ouvir o cliente direitinho. A gente vai conversando sobre essas coisas durante aí, né, a nossa fala, tá? E estabelecer um network, né? O contador ele precisa estabelecer network. É importante criar, fortalecer redes de contatos. É muito importante, gente, né? Porque quando nós temos essa rede de contatos, muitas coisas podem mudar sim para a nossa vida profissional. Durante muito tempo, eu sempre busquei isso. Eu sempre procurei participar de cursos, de conviver com outros profissionais que sabiam mais do que eu. Porque eu precisava aprender, então eu precisava estar com quem sabia mais do que eu, quem tinha mais experiência, mesmo lá nessa época, tá? Então eu fui aprendendo que o network era algo primordial na minha vida profissional. E esse network é algo que você tem que ter dentro da sua competência. Então a gente falou de você ter dentro da sua competência ser flexível, adaptável, tá? É uma competência que um profissional tem que ter, qualquer profissional, mas eu estou trazendo isso aqui pra gente. Estabelecer network, você precisa fazer isso também, tá? Ter empatia, gente, é algo assim, eu sei que no dia a dia não é muito fácil, tem dia que a gente tá meio que passando por algum problema, alguma situação, o nosso grau de estresse acaba sendo muito alto por conta das demandas, mas é algo que a gente precisa expressar, saber ali ouvir, né, a dor do outro, tá? Inspirar confiança. Eu recebi muitos elogios durante a minha carreira, algo que fez com que eu crescesse foi a empatia, tá? A empatia foi algo que fez com que o nosso escritório fosse crescendo, tendo várias fases. Eu sempre falo no Instagram, principalmente, que tem um canal, Minutos de Contabilidade, eu sempre falo lá de como foi que foi a minha trajetória. E acredite, a empatia foi algo que fez com que eu chegasse até aqui. Porque eu sempre fui muito empática com meus clientes. Tá? Desde o primeiro cliente. Quando eu comecei, eu só tinha um computador e uma impressora matricial. E o resto fui eu, conversando, falando, sentindo a dor do cliente, conversando com ele, me preocupando, ligando, como é que você tá, como é que a gente faz para resolver o problema do cliente. Então, a empatia foi algo, um diferencial, foi um divisor de águas, né, na minha trajetória, da minha carreira. E era algo que eu não sabia, né? Eu tava ali, ninguém nem ficava falando muito empatia, né? Hoje em dia as pessoas estão falando mais sobre isso, pela questão, né, de tudo que vem acontecendo no nosso país. E aí, isso era algo que já nasceu comigo e eu apliquei durante toda, né, a minha vida. Então, sempre, gente, procure compreender, falar sobre o que é importante para o seu cliente, né? Seja um problema resolvido, um sonho que ele quer realizar. Eu tenho até uma experiência para contar para vocês. Eu recebi um casal de clientes muito jovem e eles tinham uma atividade bem diferenciada, especializada e técnica, pouco usada aqui no nosso estado, tem poucas pessoas que fazem esse trabalho. E aí eles foram em outro profissional e aí o profissional não ligou muito, não acreditou muito no projeto deles. E aí eles conseguiram o meu número de algum amigo que indicou e aí quando eles chegaram aqui no escritório eu falei, bora lá, não, esse projeto é muito bom. Eu já tinha feito uma avaliação, né, pela experiência de ter outros clientes com negócios. E assim, eu sou o tipo de pessoa, de profissional que eu procuro estudar os mercados. É importante você estudar os mercados porque você precisa estar preparado para conversar com esse cliente, tá, que vai estar com você. Você precisa entender do que ele está te falando. E aí eu acreditei neles, né? Vamos abrir empresa, não tinha praticamente nenhum contrato fechado, eles tinham alguns contatos de relações, mas isso não é nada certo, mas eles precisavam abrir empresa. E a gente abriu a empresa, deu muito certo. E aí eles me agradeceram, eles sempre falam, né, que é muito importante para eles esse início,
né, da minha ajuda, da minha empatia, de ter acreditado no trabalho deles. E isso assim foi algo que ficou para mim e são muitos elogios que eu recebo em relação a isso. E foi como que ser empática realmente muda vidas, né? Muda a nossa vida e muda a vida dos nossos clientes também. E a persistência, né? Persistência se fala, gente, pensa, persistência, se tem alguém, né, que persiste, que luta, que acredita, Irlândia sempre está ali. Eu sempre acreditei muito no meu potencial e toda vez que eu vou fechar um negócio com um cliente, propor honorários contábeis, eu vou com muita vontade ali de fechar aquele negócio e eu carrego, né, levo todas as experiências que eu tenho de mercado, converso com o cliente, faço avaliação, eu investigo, né, e eu levo toda essa energia possível para poder fechar esse negócio. E eu não sou de desistir facilmente, não desisto, na verdade eu não desisto. Avalio, né? Eu só avalio se aquele cliente serve ou não, né, nesse momento para o escritório. A gente tem uma avaliação também de não trazer todo tipo de cliente para o escritório. Por quê? Porque alguns, né, não comungam, né, do que a gente realmente prega aqui na nossa empresa. E nós queremos prestar um bom serviço, que esse cliente dê o feedback dele também. E aí eu não persisto, né, quando nessas situações. Então tem que ter cuidado aí para essa persistência não virar uma insistência e depois trazer problemas. Eu já tive que demitir cliente, né, por conta disso. Então você acaba falhando, porque ele não te dá o feedback, você também não consegue dar o retorno para ele, não porque você não quer, mas por conta dessas situações. Então, acontecem inúmeras situações, mas eu persisto, né, quando eu vejo que está dentro de uma situação, né? E a capacidade investigativa, né? Perguntar, saber ouvir, atender às necessidades do cliente é primordial para você fechar um negócio de sucesso. Você tem que investigar. Eu até falei isso lá no início, né, que misturou um pouquinho lá com essa questão. Se adaptar flexível, porque eu já fiz uma investigação, já verifiquei como é que, né, funciona aquele mercado, quem é aquele cliente, identifico o persona. Então eu tenho que fazer, eu preciso ter essa visão. E, gente, essa visão a gente só tem quando a gente lê, a gente tem que procurar alguns materiais para ler. São muitas informações que estão, né, acontecendo, são jogadas na internet. Você precisa fazer um filtro, vai lendo, mas você precisa saber investigar negócio. Não, vou trabalhar esse nicho aqui só na área de locadora. Então, esse nicho da área de locadora, você vai estudar tudo que é possível que você pode fazer pelo teu cliente. Então, porque na hora de você atender ele, você vai atender com mais qualidade. Então, essa capacidade investigativa, tanto da pessoa como do negócio dele, é muito importante na hora de você identificar dificuldades, necessidades, né, para poder apresentar uma verdadeira solução e eficaz também, tá? Né, a capacidade também de ir atrás dos resultados, a tenacidade comercial, você precisa ter isso, ter a capacidade de ir atrás do resultado, entrar em ação, otimismo. A persistência, ela proporciona vitalidade, gente. Então, aquele negócio, ele pode ir crescendo, né? E você precisa, tem até a ver com a persistência, tá? Então, assim, você precisa ser otimista, tá? Proporcionar isso para o teu cliente, e isso não tem nada a ver com insistência. Tome cuidado na hora de fazer, tá, essa avaliação. E nós temos também as habilidades. A gente falou agora, vou dar só uma resumida no que eu falei, tá? A gente falou agora das estratégias, estamos falando das estratégias, e dentro das estratégias eu trouxe a questão das competências. Então, das competências, o que eu trabalhei aqui com vocês? Ser flexível e adaptável, estabelecer network, ter empatia, persistência, não insistência, capacidade investigativa, tenacidade comercial, tá? E agora nós vamos para a habilidade, né? Dentro das habilidades nós também temos alguns eixos que devem ser trabalhados, né? A habilidade de saber ouvir não é muito fácil, porque a gente quer falar logo para o cliente o que a gente está pensando, o que a gente acha. Então você precisa ter cuidado com isso, tá? Saber ouvir, né? Se tornar efetivamente um bom negociador, você precisa ouvir. Por quê? Porque você precisa
volta lá, né, para a questão da investigação. Você precisa entender o que o seu cliente está falando, entender a dor dele. Você não vai entender a dor dele se você não escutá-lo. Então, toma muito cuidado com isso, porque você acaba falando mais, e aí e o cliente nesse momento, gente, ele gosta de contar. Você sabe que ele gosta de contar um pouco da vida dele, da trajetória dele. É importante você ouvir, porque você está identificando ali o persona. Então, toma cuidado com isso. Na hora de fechar negócio, fica atento à questão de saber ouvir, de fazer a leitura ali, né? A melhor forma de fazer isso é ouvindo mesmo, né? Todo o processo de negócio consultivo, né? A habilidade da pessoa é a capacidade de compreender o cliente. Por isso, esteja pronto para ouvir, né, o que ele tem a dizer, e não saia empurrando o que bem entender, tá? Tome cuidado com isso daí, né? Ter postura comercial, a pessoa percebe se você tá tensa, o teu olhar, a tua maneira. Tem pessoas que são muito sensitivas, nossa, senti algo estranho, não gostei. Eu acho que para e sente isso também quando você está negociando com alguém, vai comprar um curso, né, ou vai contratar outro tipo de serviço, sei lá, um marketing, né, uma consultoria que não é da nossa área. E possivelmente, às vezes, você não fecha porque você observou alguma coisa na postura da pessoa, na maneira, né, de se postar, né, muito tenso o ombro. Então, verifica aí a tua postura. Precisa saber a linguagem corporal ao seu favor. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mexer as mãos, né, eu dou sorrisos também. Mas isso aqui é bem uma marca minha. Tem dia que falar assim, nossa, Irlane, mas eu vou ter que ficar me esparramando, sorrindo e tal, para o cliente perceber. Não, seja você, mas seja verdadeiro, né, no que você passa, né? Eu sou uma pessoa que as pessoas avaliam muito como carismática. Então, você não vai me ver a Irlândia falando assim, um cliente, bom dia, eu vim aqui fechar um negócio com você, aí, né? Não existe, Irlândia. Olá, tudo bem? Então, vamos para essa conversa agora, vamos fechar, vamos conversar, e aí eu já entro num papo mais leve, aquela conversa, né, que aproxima ali o cliente de mim, e a postura, e dependendo do cliente, gente, eu mudo muito minha maneira de atender. Se eu tenho um cliente aqui que é bem jovial, né, cliente startup, né, que vem com calça rasgada ali, e aí eu meio que entro na linguagem dele também, eu vou me adaptando, viu? Eu tenho muitos clientes aqui jovens, cliente YouTube também, e aí tem aquele cliente que fala assim, e aí, cara? Eu falo assim, e aí, cara, né? Então vai depender muito do cliente, então essa questão também da postura, mas enfim, a questão da postura comercial corporal, né? A gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Com momentos de uma postura amigável, né? Preste atenção com o seu rosto, com suas mãos, seus braços, seus ombros, né? Seu tronco transmitem mensagens, tá? Você pode até procurar dar uma lida sobre isso, né? Na questão da expressão corporal também é muito bacana, né? Estabelecer um rapport. O rapport é a sintonia que você estabelece com o teu cliente, com as pessoas na hora de negociar principalmente, tá? Isso faz especialmente na comunicação presencial, tá? Por meio de tom de fala, de postura, de repetir trechos, da fala do interlocutor e de mostrar concordância na maior parte da conversa. A pessoa ela sente isso também, viu, gente? Na maior parte do tempo, busque atitude espelho, se veja na outra pessoa, né? Comece acompanhando ideias, de gestos do seu interlocutor, para só depois acrescentar ideias e suas opiniões também. Tome cuidado com isso. Então, né, faça ali aquela investigação e tente manter uma conexão com o teu cliente. Ter entusiasmo. O empreendedor precisa vender, né, uma boa imagem do seu negócio quando estiver em frente a um cliente. O contador é um empresário que foi acostumado assim, a ser muito sério, né? Todo mundo sempre viu o contador assim, com aquela pessoa meio que raiz ali sentado, né? Então, essa imagem foi que nós fomos levando ao longo do tempo. Mas com essa nova safra de contadores, a gente vê que mudou, né? Outra visão. Então, a gente bem que mais animado ali, dinâmico, querendo ver o cliente, conversar com ele e contar experiências e ouvir ele também. E essa segurança de passar para ele, né, da sua fala, de todas do que a gente falou aí,
antes, é muito importante, né, que você consegue convencer alguém, né, a negociar com você quando você mostra entusiasmo, né, do que você gosta realmente. Nossa, esse contador, essa contadora né, me demonstrou que está entusiasmado com o meu negócio, vai dar muito certo. Gente, isso é um gatilho mental que a gente tem que usar. Nós precisamos também passar para o nosso cliente que nós acreditamos no negócio dele, acreditamos nele, passar todos esses entusiasmos. Você atender o cliente, né, de cara triste ali, não tá bom, não marca a reunião, nem marca. Se você não estiver bem, né, tiver acontecendo alguma coisa muito séria com você, familiar, que você não vai conseguir atender bem, é melhor que você não marcar a reunião, deixa para marcar depois, porque aí, né, você leva todo esse entusiasmo para ele. Já precisou chegar triste lá, né, ele vai compreender, mas aquilo dali já vai gerar um bloqueio ali, né, na hora de negociar. Né, ter organização, tá? Ter organização, é muito importante você ter a organização, fazer um planejamento quando você for atender o cliente, por mais que você coloque todas essas situações, mas você precisa ali ter uma organização, né? Ter sempre em mãos informações sobre os seus serviços, tá? Os números que esse empresário pode entrar em contato com a sua equipe também, organizar bem a agenda, o tempo de atender. Preste atenção nisso, você marcou a reunião, chegue no horário, né, saia no horário também, não se estenda, não passa do limite, veja, né, isso vai de acordo com o cliente. Já aconteceu de eu marcar uma reunião com o cliente, digamos, às 14h30, o cliente saía às 18 horas. Já, gente. Por quê? Porque o cliente se estendeu na conversa e nós fomos conversando, mas era uma situação que cabia. O que acontece? Nós temos clientes aqui no escritório que são amigos, temos clientes de mais de 15 anos, desde quando eu iniciei na profissão, eu criei um elo com alguns clientes. O escritório já teve várias fases, já trocamos de sócios também, e hoje nós estamos com uma nova equipe, né? Eu e mais um, somos 2 sócios, e temos mais outras 4 pessoas conosco trabalhando. E aí a gente procurou, né, e procura estar organizando a nossa equipe da melhor forma possível também para atender o cliente e refletir isso também que a gente fala, né, na organização. E para isso, né, a gente pode criar, né, alguns métodos de organização, para que quando a gente for atender o cliente, a gente não fique arrumando as coisas na hora, né? Muitos clientes não percebem, mas alguns têm, né, um perfil que são bem apurados e percebe sim como que você organiza. Então ele vai ali observar como é que você está atendendo, se você é organizado, né? Se tem pessoas na tua equipe também organizadas, se você tem uma agenda, se você levou um papel para anotar o que ele está falando, porque você, né, precisa também anotar o que ele está falando para ele entender que você está interessado realmente no negócio dele, que você está levando isso muito a sério, tá? Então, tome cuidado, é uma premissa básica, tá? A organização é uma premissa básica de qualquer profissional, e o contador também precisa trazer isso para a vida dele. Existe contador bagunçado? Existe sim, gente. Existe, a gente tem bastante reclamação sobre isso, tá? Saber encontrar soluções, tá? Cada cliente, ele te procura por alguma razão, tá? Ou quando ele tá trocando de contador, ele está preocupado com alguma situação que aconteceu e ele, não, vou trocar de contador porque não está me trazendo essas soluções. Então, aí você precisa, né, ter essa habilidade de detectar, né, de encontrar soluções, né, procurar a solução para aquilo que o cliente está procurando, tá? Tem isso é uma ótima estratégia, tá, na hora de negociar, tá? O contador nunca deve olhar para o cliente como um número. Tome cuidado de olhar para o cliente só como um valor, tá? Aquilo é uma pessoa, a gente já falou sobre a questão de fazer essa identificação, né? Porque assim, não, vou fechar um contrato aqui, sei lá, de um X valor, né? Vou ter X número de clientes de valor também. Você não está pensando naquele negócio, naquele cliente, o que você pode agregar de valor, né, na vida do cliente, no que esse cliente também pode agregar valor também no teu negócio, porque a gente sabe que os clientes que nós atendemos também são referências para os nossos negócios também. A contadora Erlândia, quem que ela atende? Ela atende a empresa X, a empresa... que bacana, mas por que esse cliente está com ela, né? Porque esse cliente encontrou soluções. Então procure sempre soluções
para estar, né, trazendo para o teu cliente. Ele te liga e no momento, às vezes, a gente não tem aquela solução rapidamente. O que a gente vai fazer? A gente vai estudar o caso, né, vai verificar se realmente cabe ou não aquela situação, mas dê soluções para o seu cliente, porque de problema ele já está cheio, né, de enfrentar mercado, pagar impostos, uma série de situações, né, de organização dentro da empresa. Então você está aqui para ajudar ele também. Comunicar-se bem, tá? Mais do que falar de entusiasmo, a gente precisa se comunicar bem, é preciso falar de maneira correta, escrever também corretamente é fundamental. Uma habilidade é muito importante, né? Você conseguir falar com clareza, né? Expor as ideias e saber, né, a resposta para o cliente na hora das perguntas, né? Você tem que ter em mente, né? Você tem que ser um bom comunicador, você tem que ir ali já ir pegando ali o que ele está falando. Essa questão da fala é muito importante. Tem hora que a gente não vai poder também usar palavras tão técnicas, tá? Porque o cliente ali ele precisa entender a nossa fala, entender o que a gente está falando para ele. Então eu também eu sou flexível nessa parte. Nem sempre também eu uso 100% palavras técnicas, e algumas palavras eu uso sim porque o cliente precisa entender que isso é um serviço, né, intelectual, que ele exige um conhecimento e ele também entender tal valor. Mas se é um cliente que ele não entende, um cara do mercadinho, não adianta você começar a falar palavras muito técnicas que ele não vai entender e vai dar nó na cabeça dele e ele não vai se sentir à vontade, tá? Então, gente, são muito importantes, né, essas situações que eu estou colocando aqui para vocês, da questão das habilidades. Que eu falei sobre a questão de saber ouvir, tá? De ter uma postura corporal, estabelecer o rapport, ter entusiasmo, ter organização, saber encontrar soluções, comunicar-se bem, tá? E aí nós vamos para as atitudes. Nós falamos, né, das habilidades agora, nós falamos também das competências, agora nós vamos falar das atitudes. Atitude é o que falta em muita gente, e aí isso, eu no dia a dia eu converso com muitos profissionais da contabilidade e muita gente de potencial e às vezes falta muita atitude, né, para poder encarar o mercado, para poder atender o cliente, né? A primeira coisa que você tem que ter é foco, né? Existe muitos contadores que não possuem objetivo, né, definido nos seus serviços, inclusive nessa questão do nicho. Aqui o nosso escritório é um escritório que atende todo tipo de empresa, porque a gente já iniciou assim, mas o que eu trouxe aqui para dentro do escritório de diferencial foi a consultoria. Eu fiz um curso de consultoria logo cedo. Fiz esse curso, inclusive era o Contabilizando Sucesso, que era uma parceria do Sebrae com o Conselho Federal. E aí eu fiz esse curso. E esse curso ele serviu muito, né, para a questão das minhas habilidades consultivas, porque eu tinha muito aquele negócio ali do escritório, do dia a dia, de atender o cliente de uma maneira muito prática, uma maneira prática, mas era para entregar só serviços técnicos, ele tá ali informando ele sobre o imposto, então não entregava nada mais além do que isso, né? E aí foi quando eu disse assim, mano, eu preciso ter um foco, eu preciso mudar isso daqui. E aí foi quando eu tracei um plano de ação em relação a isso, mesmo que empiricamente, mas eu tracei. Eu falei assim, tem alguma coisa errada que não está batendo, que eu preciso mudar. Não é isso que eu quero oferecer para os meus clientes. E aí eu fiz esse curso Contabilizando Sucesso e foi muito bacana. Nós tivemos vários módulos que trabalham, né, o nosso comportamento de consultor, materiais de como atender o cliente, né, na área consultiva, trazendo aí a área financeira e outras áreas também, né, que a gente pode também tá atendendo. E aí foi quando eu entendi que esse algo mais era isso, era a consultoria. Então, quer dizer, eu atendo vários tipos de negócios aqui, mas a gente agregou a consultoria, né? Faz o cliente entender que a gente não faz só esse atendimento prático, né, do dia a dia, aquele feijão com arroz, mas a gente traz para ele algo mais. E aí, quando eu fiz o curso, o Contabilizando Sucesso, um dos professores falou assim, nossa, Elândia, você tem jeito, né, para ser uma consultora aqui, inclusive do Sebrae, né? Você tem
algumas habilidades, a gente percebeu em você, competências e atitudes, e que tal fazer a prova e ser consultora do Sebrae. E aí eu topei, gente, esse desafio, passei no teste e aí eu virei uma consultora do Sebrae. E isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque eu mergulhei no mundo da consultoria, e aí eu pude ver o quanto que a contabilidade é importante, o quanto a gente deixava de oferecer muito para o nosso cliente porque a gente não tinha esse lado consultivo. E aí eu convivo, quer dizer que eu sou consultora ainda do Sebrae, convivo bastante com esse mundo, né, gerencial, consultivo, né, dinâmico. E aí foi muito bacana. Então você tem que ter foco, você precisa saber o que você quer de fato, né, trazer isso para o teu negócio, para a tua pessoa também, né? Não é só você ter uma ferramenta e não saber trabalhar ela, né? A gente vê muitas pessoas comprando ferramentas para melhorar seu trabalho, mas também não muda o comportamento, não tem foco, né? E aí acaba dispersando, né, o seu tempo, sua energia com o que não é para fazer também. Então não agrega o valor e nem traz desenvolvimento para a tua profissão, né? Para o teu negócio, né? Porque você está ali querendo fazer. Então nesse caso, né, é preciso adotar um filtro mental que deixa passar aqui o que é prioridade para a concretização das suas propostas, tá? Agregar na vida das pessoas, é preciso um real interesse em ajudar os outros, né? Se não for algo verdadeiro, o teu serviço, procura a gente realmente oferecer o que é verdade, o que você consegue oferecer de fato. Não inventa muita história, a gente coloca lá no cartão de visita que faz um monte de serviço e aí acaba que faz só o feijão com arroz. Toma cuidado com isso, né? Realmente verifica que você tá de fato, né, apresentando de verdadeiro, que o serviço que você tem ali, você pode oferecer 3 serviços, mas ofereça de modo verdadeiro, faça aquilo realmente, né, organizado, né? Transmita a verdade para o teu cliente no que você se propôs a fazer, tá? Ser assertivo, né? Foque, né, em atacar os problemas, não as pessoas, evite, tá? Não crie ranço do teu cliente, toma cuidado, a gente sabe que o cliente liga apavorado, zangado, né? Evite problemas com o teu cliente. Procure também falar para a tua equipe, ter esse cuidado também, às vezes, né, vai que não tá tão bem, a gente já teve, isso são coisas que eu tô falando para você que já aconteceu aqui também no nosso escritório, eu vim aprendendo muita coisa durante todo esse tempo de trabalho, né? De funcionário chorar, né? Colaborador chorar porque o cliente ligou, né? Gritou, falou algo, então você tem que manter a calma, né? E evitar. Então a gente mantém aqui um protocolo de atendimento. Tem cliente que gosta de falar no zap, manda florzinha, as clientes de mulheres, né? Manda florzinha, né? Os homens já são mais né, ali meio pragmático, mas as mulheres geralmente elas gostam, né, de um atendimento assim, mais aconchegante. Então eu sempre falo aqui para a nossa equipe, toma cuidado na hora de atender o cliente. Tem cliente que não gosta que você fique mandando carinho, mas tem cliente que gosta, né, aqueles emoticons. Então assim, ter essa sensibilidade também né, de ver o que o cliente está achando ou pensando. E aí a gente está adotando, inclusive, algumas regras aqui dentro da nossa empresa. Nós até temos uma ferramenta nossa, que nós demos um nome aqui, que é o Agile Service. A gente fechou com uma empresa que faz gestão de escritório, porque a gente viu que a gente estava tendo problema na hora de atender o cliente e a gente estava tendo problema também de relacionamento. Então foram coisas assim que a gente foi moldando, né? A gente já teve divergência de cliente que disse que o funcionário falou uma coisa e que ele tinha falado outra e assim acabou acontecendo problemas. Então a gente tem que evitar esses conflitos que surgirem e a gente vai moldando. Acontece, tá? Mas aí nós vamos organizando com o tempo, tá? Ser perseverante, tá? Um bom contador ele tem que ser perseverante, tá? Não desistir dos seus objetivos. Quem me acompanha no dia a dia sabe que eu sou uma pessoa assim que eu foquei aqui na área contábil. Quando eu decidi fazer o curso de técnico de contabilidade, eu não entendia muito o que eu estava escolhendo, porque eu estava numa escola onde tinha um curso técnico, eu tinha que escolher um curso e eu achei bonito contabilidade. Mas aí depois, quando eu comecei a estagiar, eu precisava cumprir uma carga horária, até ali ainda não tinha entendido por que eu estava entrando nesse mundo.
E aí eu consegui um estágio num escritório de contabilidade gratuito e eu permaneci lá por um ano. E depois de um ano eu fui contratada. Foi muito difícil, mas eu fui muito perseverante, né? Eu morava num bairro, ia para o outro bairro andando no sol quente, era coisa assim de 1h30. Era uma época também que a gente estava se ajustando aqui, a nossa família no Amapá, nós somos do Nordeste. E aí foi uma época muito difícil ali, que as coisas eram muito escassas e não tinha, né, menina, né, gosta de andar arrumada, ter mais de um sapato. E isso foi algo que eu tive, a perseverança, né, de ir até chegar onde eu estou aqui agora, né? E eu foquei bastante, eu ia mesmo, sabe? Não tinha sapato adequado, estava andando, ia andando, não tinha como pegar ônibus, tá? Com as mínimas condições possíveis, mas eu foquei. E quando eu montei o escritório, não foi diferente, muita dificuldade. Quando eu pedi demissão para montar o escritório, eu só tinha a rescisão, que eu acho que ia dar para uns 2 meses no máximo, 2 ou 3, porque era muito alta a rescisão, era um salário baixo, então a rescisão não tinha como ser um valor alto. E nessa situação eu tive que ser muito perseverante, porque eu tive que acreditar em mim. Foi o passo que eu dei, foi acreditar em mim. E aí eram muitas dificuldades, né, a serem enfrentadas, e eu, né, enfrentei. Então, assim, a gente tem que manter um objetivo, gente, inabalável, tá? É primordial, você tem que ter. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu converso, para os contadores, tá? Não é muito fácil, a persistência tem que ser uma relação muito estreita com a inteligência, né? Já a teimosia é a ausência dessa capacidade. Então, procura estudar o ambiente, estudar as coisas, tá? Gente, tem mercado, tá? Você que precisa ser perseverante. Tem gente que fala, nossa, eu acho que eu nunca vou montar um escritório, eu não tenho condições. Para montar um escritório, você pode fazer o serviço de casa mesmo, né? Home office, tem cowork, tem uma série de situações. Eu comecei numa parceria, um colega tinha um espaço, trabalhava só na parte de DP e precisava de alguém dentro do espaço dele também que entendesse de outras áreas, e aí eu fechei, né, para usar o espaço e dividir as despesas e dar um suporte para ele nas outras áreas que eu conhecia. E foi aí que eu comecei, tá? Foi aí que eu comecei não foi fácil, eu mudei 8 vezes, 8 vezes eu me mudei, adaptando o escritório, trocando o móvel, comprando curso. Gente, eu já investi muito em cursos, em palestra, viajei muito para participar de eventos, né? Participar de eventos da classe também. Tudo isso faz parte da perseverança quando você quer realmente aquilo para você. Tá? Ter objetivos claros. Tem objetivo claro. É isso que você quer? É isso que você quer? Você tem que saber o que você quer, porque se você não saber o que você quer, você não chega em lugar nenhum, né? Se você vai ali propor um honorário para o teu cliente, você não tem objetivo realmente, você não sabe como é que as coisas funcionam, né? Como alvo, não sabe direcionar o que você quer, você não vai conseguir fechar. Porque quando você monta um escritório de contabilidade ou resolve trabalhar como autônomo, eu sei que a maioria das pessoas elas vêm com essa como é que eu vou fechar com o cliente, meu primeiro negócio, como é que eu vou fechar, né, a primeira empresa que eu vou cuidar, como é que vai ser isso, como é que eu vou fazer a minha primeira proposta. Todas essas situações que eu estou colocando aqui para você, das competências, das habilidades, das atitudes, fazem parte na hora de propor um negócio. Ailândia, por que você está falando isso? Eu pensei que você ia falar mais da questão de valor, de como montar uma proposta. Gente, você pode pegar um papel, um slide, ir lá com esse possível cliente que você quer fechar, e se você não aplicar tudo isso, não vai dar em nada, sabe por quê? Porque possivelmente você não vai fechar um negócio dessa forma, porque se você não tiver isso que nós estamos falando agora, é difícil, você não tem objetivos claros do que você quer. Então você precisa ter isso em mente, tá? Entregar mais do que o combinado, entregue mais do que o combinado sempre, né? Quando você fecha uma proposta,
tá? Ou quando o cliente espera, né, que você chegue lá e vai oferecer exatamente o que ele quer, né? Ele quer que você cuide da parte fiscal, da folha de pagamento, e aí eles, quando chega, não, você, olha, no nosso contrato a gente tem uma vez por mês, 2 meses de consultoria, eu venho aqui para dentro da tua empresa e vou bater um papo com teus funcionários, né, com você, vou dar uma avaliada no sistema que você usa, tá? Isso você pode até fazer depois da proposta, para pegar ele de surpresa também, que você oferece algo mais. Então, saber é vender, né, valor e não preço. Toma cuidado de não estar falando só no preço. Ah, meu preço é isso. O cliente, quando ele liga para você, ele fica muito preocupado em saber preço. Ah, porque eu quero saber o preço, quanto é e tal. Então, toma cuidado, usa tudo que a gente falou aí para chegar nessa questão de mostrar o teu valor. Porque na hora de negociar, gente, tudo é questão de comportamento, tudo é questão de propor de uma maneira realmente com todas essas habilidades, atitude, competências que a gente conversou agora. Não adianta querer ficar falando de valor de cara, porque quando o cliente fala assim, Irlândia, eu quero tal serviço, quanto é? Aí eu falo isso. Eu não ofereci algo a mais para ele, não falei o que eu vou fazer, né? O que eu vou oferecer além só de dar preço para ele. Como é que vai ser o ritmo desse processo? Como é que a gente vai interagir? Quais os canais de informações? Então, tudo isso eu tenho que ter cuidado, né? De fazer diferente, ele perceber que ele tem ganhos comigo, né? É o ganha-ganha, ele tem que perceber que eu estou trazendo resultados, utilidade, benefício, segurança, qualidade, produtividade, ou seja, valor, tá? Demonstrar paixão pelo que faz. Quando você é um contador que demonstra paixão pelo que faz, uma contadora que chega e mostra, né, que você respira contabilidade, que você respira esse mundo empresarial, que você está feliz de estar vendo ali ele montando aquele negócio, que isso é uma paixão para você. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Todo mundo percebe e fala assim, nossa, quando fala de contador, meu nome vem logo, na minha cabeça vem logo o seu nome, Irlândia, porque assim, eu vejo assim que você é uma contadora muito apaixonada, que você gosta muito do que faz, e aí isso traz esperança para as pessoas. Então, gente, demonstrar paixão pelo que faz é a alma do negócio, com certeza. Na hora de propor os honorários, isso faz muita diferença, faz demais diferença, tá? Então, amor à profissão é algo que pode ser desenvolvido, né? E começa você ter um orgulho daquilo que você faz. E que eu falei para vocês lá, né? Quando eu iniciei, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu tava começando ali numa profissão que eu não sabia que ia dar nisso, que deu tudo hoje, que deu certo, né? Que deu certo e que a gente construiu uma vida, né? Sempre vivi de contabilidade, tenho 3 filhas, tive 3 filhas durante todo esse tempo. Tive a minha primeira filha com 20 anos e depois tive mais outras 2 filhas. E tudo, gente, dentro dessa situação eu tive que realmente ser essa contadora ali, né? Aplicar todas essas competências, essa habilidade para chegar onde eu cheguei, ter uma carteira de clientes, tá? Poder comprar, né, o que a gente quer, para poder viver bem, porque a gente trabalha para viver bem, né? Essa é a verdade, porque tem gente que não tem um objetivo claro do que ele tem, um propósito, por que eu estou trabalhando aqui, o que eu estou fazendo, tá? O que eu quero para mim, né? Como é o propósito de vida, inclusive é algo que eu converso muito com os clientes, principalmente na hora de fechar negócio, tem algo que eu pergunto para o cliente, né, o que ele está pensando, né? Eu escuto ele e aí eu começo a detectar algumas situações. Eu falei, qual é o teu propósito? Você quer que esse negócio continue? Quanto tempo? Ele tem prazo? Ele vai, né, ser uma empresa familiar? Né, vai ser de pai para filho? O que você está pensando? O que ele precisa ter em mente, que esse negócio precisa continuar e que ele precisa levar a sério isso. E é uma conversa muito franca que eu tenho com o cliente, porque às vezes a pessoa se empolga, quer abrir um negócio, e aí ela viu alguém abrindo, ela está abrindo por necessidade e oportunidade, e aí é onde eu entro e pergunto, né? Qual é o seu propósito, né? Você está entrando aqui para abrir esse negócio porque você precisa de uma renda, eu sei sim, para se sustentar, né? Ou você já tem uma renda e aí viu uma oportunidade, mas aí, o que você pensa daqui para frente, tá?
E aí a gente começa a entrar na conversa. Dificilmente, gente, você deixa de fechar uma proposta de honorários contábeis quando você usa todas essas competências, essas habilidades. Então eu falei aqui, né, da questão das atitudes, né, que é ter foco, tá? Agregar na vida das pessoas, ser assertivo, ser perseverante, ter objetivos claros, entregar mais do que o combinado, tá? Saber, né, vender o seu valor, na verdade, tá? E não o preço. Saiba entregar valor, na verdade. Demonstre paixão pelo que faz. Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que essa aula ajude muito no crescimento profissional e pessoal também. No dia a dia eu me encontro, né, nas redes sociais. Tá? Eu tenho um escritório de contabilidade aqui no Amapá, Ágil Soluções Empresariais. Atuo desde os meus 18 anos, montei o escritório com 25 anos de idade, hoje eu estou com 40 anos. Contabilidade é minha paixão. Vou trabalhar com contabilidade até, né, ir embora dessa vida. E o meu propósito é realmente te ajudar a crescer junto comigo, tá? Porque a gente cresce junto, né? Quando a gente troca experiências, a gente cresce junto, né? Todo dia a gente está aprendendo e eu vivo num processo de aprendizagem. E se você quiser manter contatos comigo, eu tô lá no Instagram, no canal IG 1 Minuto de Contabilidade. Tá bom? Muito obrigada, quero agradecer, né, por esse projeto maravilhoso, o Edgar Madruga e o Fernando Sampaio que me convidou para participar desse projeto. E até lá a gente se encontra em mais eventos.